E aí, pessoal, hoje é o segundo capítulo da Lever Talks. É o nosso podcast aqui para falar com as maiores sumidades da área de finanças. E hoje aqui eu trouxe um grande amigo que é o André Simão. Ainda vou apresentar ele com mais detalhes, tá bom? Mas eu sou Alisson Guimarães, sou fundador da Lever Pro. Né? Hoje a gente está na frente aí como uma das principais fintechs no Brasil no que se refere à tecnologia para a área de controladoria ou finanças corporativas. Tá? Então, assim, Lever Pro, o que a gente faz, gente? Só para contextualizar. A gente automatiza todo tipo de demonstração financeira, DRE, balanço, tudo que é contábil, tesouraria, planejamento orçamentário. Não é fácil, porque a gente trabalha com muita gente de alto nível e alta exigência. E está aqui agora meu grande amigo, André. Ele já está rindo aqui, e eu também. E é o seguinte, André, ele é um grande amigo lá das antigas já. Nem existia Lever Pro e ele já era meu amigo. E assim, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Né? O currículo dele é tão absurdo que parece de mentira, de tanta coisa que esse cara fez. Né? Então, o André, ele é administrador, ele é cientista da computação, ele é contador, ele é advogado, ele já estudou no MIT, Stanford, London Business School, Universidade de Chicago. Tem mais algumas aqui que eu estou esquecendo, ele vai complementar. E a minha história com ele é a seguinte, né? No momento em que eu já estava no mercado dando consultoria e, para falar bem a verdade, eu já estava um pouco frustrado, porque o mercado ele não é tão exigente. Então eu encontrei essa pessoa que ele me trouxe ali a realidade de que eu não sabia nada, depois de muitos anos. Né? Eu já tinha 2 pós-graduações e eu vi que eu não sabia nada mesmo. E ele foi um grande amigo que me ensinou, assim, muito, mas muito mesmo. E foi uma das pessoas que, inclusive, me ajudou muito no começo da Lever Pro. Com certeza, hoje a Lever Pro não teria a sofisticação que ela tem se não fosse pelo que ele ajudou e pelo que ele me ensinou. Então, Andrezão, obrigado por estar aqui. E pode se apresentar aí. Não, cara, assim, que a gente é amiga há muito tempo é fato, né? Já passamos muitas noites acordado, não necessariamente desenvolvendo a Lever Pro, mas criando a base que se tornaria a Lever Pro, né? Eu como cliente lá das suas planilhas automatizadas. É engraçado, né? Porque você está falando assim que o currículo é muito grande e parece que foi muito sofrimento para o estudo, e absolutamente. Estudar para mim é um prazer. O grande desafio profissional para mim nunca foi finanças ou gestão, sempre foi a curiosidade de pegar o que a academia te proporciona e fazer isso funcionar num país com tanta complexidade como o nosso, né? Então, assim, nunca foi um problema para mim conciliar trabalho e estudo. Mas eu não sou contador. Eu sou administrador, desenhista industrial, advogado, cientista da computação. Mas, na verdade, quem é tudo não é nada, né? É verdade. Então, assim, o meu negócio é mais conhecer um pouco de tudo e aquela curiosidade infinita. Agora, a curiosidade, né? Você não é contador. Não. Mas poucas pessoas sabem tanta contabilidade quanto você sabe. Já vi, inclusive, você já ensinando muito contador. Mas legal. Me conta, então assim, que bacana. E assim, vou falar mais, tá? Poucos profissionais, e aí boto na fila aqui dos CFOs, que eu já conheci vários. Poucas pessoas na minha vida eu vi serem tão entusiasmadas com o desenvolvimento pessoal, né? Com ter vontade de aprender. Então eu tenho certeza que isso tudo que você estuda não é porque você não é sofrimento. Na verdade, é o que nem você já me contou várias vezes. Uhum. Tem gente que gosta de jogar bola, tem outro que gosta de encher a cara, e eu gosto de estudar e me tornar uma pessoa melhor. E mais legal, porque as pessoas que estão ao seu redor, elas são obrigadas a querer melhorar. Não tem opção. Isso não é opcional. Isso é muito massa, cara. Entendeu? Não, cara, assim, tudo que eu acho que a gente... Obviamente, a minha opinião é minha, né? Eu não sou dono da verdade, nem acho que o que eu acho é uma verdade universal. Mas a maneira com que eu vejo a vida e a profissão tem um pouco disso. Não faz sentido para mim estudar essa porrada de coisa e não aplicar. Além disso, não faz sentido para mim aprender, porque a gente aprende errando, a gente aprende fazendo, a gente aprende estudando, a gente aprende fazendo qualquer coisa.
e não desenvolver as pessoas que estão ao meu lado. E isso cria um paradoxo, né? Que é o seguinte, eu acabo exigindo mais de uma pessoa do que normalmente se exigiria daquela pessoa na mesma posição. E aí eu parto do pressuposto que a pessoa se interessa tanto quanto eu pelo conhecimento e pelo assunto, e isso não é necessariamente verdade. Verdade. Né? E eu ouvi disso uma vez meu grande amigo Thiago Roldão, né? Ele falou assim, porra, Simão, como é que é meu sobrenome? Nem todo mundo, velho, gosta de estudar o tanto que você gosta. Então não dá para você exigir da gente a mesma coisa que você se exige, né? Mas é o que eu falo, assim, depois de muito aprendizado, tratando com a equipe, se eles aprenderem por si, eu falo assim, a gente abre a porta, né? Se o cara vai entrar pela porta ou não, é problema dele. Mas se o cara der um passo em direção à porta, para mim já é uma grande vitória. E é muito legal ver, porque várias pessoas, eu já conheço você há muito tempo, então várias pessoas que, inclusive eu, desde lá do passado, entenderam esse conceito e realmente abraçaram esse conceito, pô, evoluíram demais. Eu mesmo evoluí absurdamente, conheço outras pessoas que estão trabalhando com você talvez há uma década que, pô, todo mundo fica muito grato a essa postura que você tem. Não é fácil também, não. Se o cara também não é assim, ó, se o cara não gosta de trabalhar, quer vagabundar, não é comigo. Não é, vai tomar porrada mesmo e é normal. E é até bom, né? Porra, e esse é o paradoxo, né? Eu não sou um cara de mimimi para essas coisas. Maravilhoso. Eu realmente coloco a barra lá em cima e exijo que as pessoas, se elas querem, que ninguém é obrigado a fazer porra nenhuma, se elas querem participar daquela equipe, participar dos projetos e dividir conhecimento comigo, elas têm que botar suor, sangue e lágrimas, né? E tem gente que gosta e tem gente que acha que não dá, que não é assim que funciona. Então, vai do gosto freguês. É isso aí. Pergunta, André, eu te conheci num estágio da sua vida já tem algum tempo, mas você tem um passado ali da área financeira, de consultoria. Sim. Queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua experiência, como é que você começou. Acho que hoje, quando a gente vê uma pessoa que conquistou tanta coisa, né? É óbvio que a gente sempre quer conquistar mais, mas conquistou tanto conhecimento e prestígio do mercado. Como que você começou? Como que foi o início ali da sua carreira e como que era a sua postura, né, nesse início? Alisson, isso é uma coisa engraçada porque eu fiz intercâmbio, eu tinha acabado de entrar na faculdade, o que não é comum. Você normalmente faz intercâmbio no terceiro ano. E eu já tinha entrado na faculdade. Então foi no meu primeiro ano, meu primeiro período de faculdade. E eu fui para os Estados Unidos e fiz o terceiro ano. E cheguei lá e eu me apaixonei por uma menina. Então, namoradinha americana, aquele negócio, Estados Unidos, filme, etc. E voltei para o Brasil a contragosto, porque eu queria permanecer lá e eventualmente fazer faculdade lá, mas meu pai não deixou. Voltei para o Brasil decidida que eu ia arrumar um emprego para juntar dinheiro e voltar para os Estados Unidos. E eu falei, o que eu vou fazer que é mais fácil? Vou entrar no programa de trainee. Isso é 1991, a long time ago, né? Metade da galera que vai ouvir isso aqui não tinha nem nascido ainda. E você chega na faculdade, você ia lá, olhava os programas de trainee, tinham vários, e viu da Price. Não sabia o que a Price fazia. Eu tinha a menor ideia que era auditoria contábil, finanças, corporate, nada. Falei, programa de trainee, vou aplicar aqui, vamos ver o que dá. E fui passando nas etapas, e aí cheguei na reunião com o sócio, e sem saber o que a Price fazia. Sem saber. Cheguei na reunião com o sócio falou assim, que área da Price você gostaria de trabalhar? Eu falei, marketing. Aí o cara, companheiro, eu juro por minha mãe, companheiro, a Price não tem área de marketing, aqui é auditoria contábil. Ele falou, não, mas me interessa, eu preciso trabalhar. Obviamente eu não passei, né? Só que aí eu falei, agora eu preciso pesquisar o que é esse negócio de auditoria contábil. Pesquisei, fiz o processo na época na Coopers e Lybrand, que hoje no Brasil virou Deloitte, né? E passei, e aí eu já sabia o que era, mas o meu objetivo nunca foi fazer finanças. O meu objetivo sempre foi juntar dinheiro para voltar para os Estados Unidos. Então eu falo que eu nunca escolhi finanças, né? Foi por acaso. E ficou bom nisso depois, né? Mas aí é que eu falo, a contabilidade, eu aprendi contabilidade na Coopers
E depois, no Brasil, a Coopers juntou com o Arthur Andersen e Arthur Andersen virou Deloitte, né? Então, eu aprendi contabilidade na Coopers e depois na Deloitte. E esse meu prazer de estudar, e nessa época era contábeis, né? Era muito mais porque eu sempre fui arrimo de família. Então, depois que eu passei essa fase do querer voltar para ficar com a minha namoradinha americana, que já estava namorando outro, a minha ideia era bancar os meus pais e me bancar, etc. E, cara, eu falo muito isso com o meu time, né? Eu prefiro trabalhar com quem precisa trabalhar, né? E, claro que o que eu coloquei aqui agora carrega um certo preconceito, né, das pessoas que têm uma condição boa e que, mesmo assim, querem trabalhar, mas de uma maneira geral, obviamente há exceções, né? Quem precisa trabalhar, né, ela dá mais, sabe? Maravilhoso. E como é que foi da Arthur Andersen? Depois você foi para onde mesmo? Depois, cara, eu fui para a FIR Capital, que foi a primeira gestora de Venture Capital de tecnologia, especificamente tecnologia, no Brasil. Havia outros Venture Capitalists no Brasil, mas a FIR Capital ela veio numa época em que a CVM passou a instrução 209, que era de seed money, não tinha seed money no Brasil, né? O Angel Investor, seed money, que era o que eles chamam de fundo de investimento em tecnologias emergentes, alguma coisa nesse sentido. E que eram para empresas que faturavam até 5 milhões de reais por ano. Isso em 2001, né? E tudo novo, né? Para mim. E foi meu primeiro contato com tecnologia especificamente. E de passagem já é bom contar que, assim, cara viciado em tecnologia é o André. Em processo, em tecnologia, ele entra nas empresas, pessoal, é igual um trator. Vamos arrumar o RP, vamos arrumar os processos, controle de aprovação. Gente, é uma loucura. Portal, é um negócio. Se alguém sabe reestruturar uma empresa, essa pessoa, com a minha experiência e que eu vi pessoalmente, é o André. Cara, isso tem muito a ver, assim, com como que você enxerga a gestão do conhecimento, né? Obviamente, o custo de computação no início da década de 2000 é diferente do custo de computação hoje. E quando eu falo custo de computação, é custo de processamento de dados, literalmente, né? Quando a gente começou a FIR, a gente não tinha... O que a gente tinha de taxa de administração do primeiro fundo não dava para eu ter 35 analistas, 29 assistentes de contabilidade, o que é que você não dava, né? Então a gente tinha que ter uma solução ali que escalasse o portfólio do fundo. E, além disso, a instrução da CVM obrigava essas pequenas empresas, porque era a primeira instrução, a ter auditoria independente, a ter uma porrada de controles que consumiam quase que metade do valor que a gente investia, né? O que é totalmente não razoável, né, para uma empresa startup, né? Ainda mais no Angel, Seed, né? Então, o que a gente fez? Aí foi meu primeiro contato. Falei, preciso dar uma solução para esse negócio, né? Porque eu também não quero ficar fazendo trabalho burro, trabalho manual. Isso em 2001. E a gente criou o que a gente chama de SAI, Sistema de Acompanhamento de Empresas. Eu não sei em que tecnologia ela foi desenvolvida. Eu sei que a gente contratou uma empresa aqui em Belo Horizonte, que chamava Sapiens, na época, do Santana, que hoje mora na França, e do Gu, que estava em São Paulo com o Fred, agora está em Belo Horizonte. E eles desenvolveram o SAI para mim, não sei se foi em JavaScript, honestamente não sei se foi em .NET, não sei. Eu sei que era uma ferramenta de controladoria que ela fazia GED e fazia controladoria de uma forma, não como é a Lever Pro hoje, que é super automatizada, mas de uma forma mais automatizada do que se fazia antigamente. E a gente ainda conseguiu linkar ela no sistema da CVM, na época, CVM Web, onde a gente fazia o filing do fundo e das demonstrações das investidas por ele. A gente acabou ganhando até prêmio com o SAI, né? A Associação Latino-Americana de Venture Capital deu um prêmio, a gente foi mostrar isso lá nos Estados Unidos, e a FIR andou com esse SAI há muitos anos. E foi a maneira com que a gente escalou o back-office e o compliance da gestora, né, que era a FIR.
Uma coisa legal da FIR foi que foi a primeira vez que eu fiz M&A na minha vida, né? E para fazer M&A de empresa pequena, você precisa arrumar a empresa antes. Mas precisa implantar controle, sistema, processo, antes de fazer o processo de M&A propriamente dito. E eu tenho muito orgulho de dizer, como parte da equipe, que a gente fez na época da FIR, a primeira venda de uma startup para a Google fora dos Estados Unidos. Ou seja, foi a primeira compra que a Google fez de uma empresa pequena fora dos Estados Unidos. Eles compraram a Quan, que era antiga, que era da DCC, da Federal, e que era investida nossa. Cara... E aí minha paixão pela tecnologia foi ficando maior e maior e maior na medida em que eu tive exposição a toda a estrutura do Google. E aí você começa a juntar tecnologia e finanças, e aí a coisa vai, para quem gosta de conhecimento e articula bem conhecimentos diferentes, né, que eu acho que eu faço, as ideias vão multiplicando na sua cabeça. Que loucura. Agora, foi bom esse depoimento, foi muito bom. Agora a gente sabe, né, acho que é uma curiosidade que eu acho que todo mundo vai querer escutar. Cara, você estava em um certo tipo de nível como profissional. Uhum. E aí depois eu sei que você foi para Ferros, que é uma mineradora muito bacana. E lá sua vida mudou, que você mudou o seu patamar como profissional. Conta pra gente como é que foi essa mudança, como é que foi, o que você fez para realmente te dar uma oportunidade? Como é que foi essa experiência aí? O Alisson, a minha vida, assim, os turning points da minha vida, né, os momentos chaves da minha vida, todos têm a ver com eu estar quebrado, né, na pessoa física. E aquilo que eu já te falei várias vezes, eu não vou falar que eu não ligo para dinheiro, porque não existe vida sem dinheiro. Mas eu nunca fui uma pessoa que trabalhou somente por dinheiro, né? Então, fazer venture capital no início de 2000 era muito difícil. E eu era sócio da FIR, né? E eu era rimo de família, ainda sou. Então era muito difícil. Eu não conseguia ganhar dinheiro com aquilo a ponto de fazer as coisas funcionarem. E aí um sócio meu na FIR, o André Emerick, falou assim: Xará, se você vai sair, eu acho que eu tenho uma posição para você de um projeto startup de mineração. Eu falei, pô, Xará, mas eu queria mexer com tecnologia. Ele falou, cara, mexe com mineração, porque eu acho que vai te dar uma coisa boa, eu vou te colocar em contato com um cara. E aí ele me colocou em contato com um cara, que é o Sami Arap, que hoje está em Nova York, que era o representante de uma Shell Company no Brasil, que era a Ferros, que não tinha nenhum ativo ainda, e que precisava de um cara para fazer o financeiro, né? E não tinha, sem equipe, sem nada. E eu falo que o Sami não era funcionário, o Sami era escritório de advocacia. E eu sou funcionário 01 da Ferros. Eu lembro que em 2007, a minha primeira função lá foi comprar um jornal. Nessa época a gente ainda comprava jornal numa banca de revista e procurei uma sala para a gente alugar, para constituir a companhia de fato. E aí a companhia acabou aí era a quinta maior reserva de minério de ferro do mundo, foi vendida para a Vale em 2018 e a gente estruturou. A gente comprou ativos brownfield. Eu falo que lá, de fato, formou a minha carreira de executivo de finanças. E não só de finanças, de executivo de uma forma geral, porque eu fazia desde a compra no início do ticket de refeição até fazer os modelos financeiros e participar da captação internacional. Nós chegamos a captar 1,3 bi de dólar, né? E nesse ínterim, comprando ativo e montando a estrutura da companhia, implantando sistema. E o empreendedor, que era o Gordon Toll, já queria fazer o IPO no ano seguinte. Aí, no ano seguinte, veio a crise financeira, né, do mercado internacional de 2008, e a gente teve que postergar. Então, assim, nós fizemos muita coisa em um ano. E foi espetacular. Como é que foi? E foi lá que você teve a primeira experiência como CFO? Foi, mas eu não entrei como CFO, né? Eu entrei como diretor financeiro Brasil, mas era um diretor que não dirigia ninguém, né? Porque era eu comigo mesmo. Quando a gente captou o primeiro 60 milhões de dólares, eu consegui montar uma equipe, né? E aí veio o Roldão comigo, que hoje está lá na mineração do IP, junto com a Trafigura e o Porto Sudeste, lá com o Jaime. O Thiaguinho, que hoje está trabalhando com lítio. A gente montou uma equipe de muita gente jovem. Eu, por exemplo, tinha 34 anos, né? O Roldão tinha 27. Então a gente era uma galera toda que veio da auditoria,
galera muito nova e que estava tendo a oportunidade de uma vida, né? Todo mundo ganhou stock option, a gente tratava com investidor em Londres, a gente, fazia M&A, a gente fazia tudo que a gente nunca tinha feito na nossa vida, tudo em um ano, IPO, preparando a companhia para IPO, implantando sistema, desenhando processo, e erramos muito, né, bicho? Porque uma coisa é você auditar, né? Outra coisa é você tocar, né? Mas assim... Teve algum dia que alguém chegou... Foi tudo automático ou teve algum dia que alguém chegou para você e falou assim, a partir de hoje você é o diretor financeiro, é o CFO? Existiu esse dia? Não existiu esse dia. Acho que as coisas aconteceram muito de forma dinâmica e muito, de novo, com aquele negócio. A gente era gente que precisava trabalhar. A gente vem de uma geração diferente, né? A gente é uma geração que precisava trabalhar e que o trabalho era muito gratificante do ponto de vista de conhecimento e aprendizado, né? E a gente trabalhou muito e trabalhou muito bem. Porque é o seguinte, se você trabalha com gente que gosta de aplicar conhecimento na prática, né? Isso é a minha teoria, tá? Claro. Minha teoria. E gente que gosta de fazer as coisas com excelência, né? E depois a gente pode discutir o que é bom, o que é excelente, o quanto que o bom atrapalha o excelente. Isso é outra discussão, até filosófica. Eu acho que a chance da gente superar a média da mão de obra qualificada no Brasil é muito grande. E a gente tinha sangue no olho, né, cara? A gente entendeu muito bem que a oportunidade que tinha sido dada pra gente, da gente ter exposição internacional, da gente trabalhar com gaps, né, com práticas contábeis diferentes, com o mercado de capitais desenvolvidos, como é a Bolsa de Londres, né? Trabalhar com a legislação americana, porque a gente tinha acionistas americanos, então a gente precisava trabalhar com a regulação do mercado de ações americano, com Securities Regulation dos Estados Unidos. Isso para nós era assim, que é isso? Que mundo é esse? Parecia que a gente estava num filme. Né? Que doideira, né? E todo mundo solteiro, todo mundo jovem, não tinha gente nenhum de nós, tinha nenhum passarinho para dar comida, né? E ganhando um salário que a gente nunca ganhou na vida. Porra, cara, era Big Brother. A gente passava 20 horas, 15 horas no escritório. Eu lembro uma noite a gente estava fechando um modelo para ser auditado, que ia ser auditado pela Ernst Young, porque como a gente não tinha operação, a Bolsa de Londres exigia que a gente fizesse um modelo 3 anos para frente que fosse auditado. Eu tinha uma gerente de planejamento econômico financeiro, que era a Mariana Andrade, e a gente discutindo numa mesa de reunião, ela estava tão cansada, ela passou mal na mesa e vomitou na mesa. Isso é 2 horas da manhã, a gente ia voltar às 8 da manhã. E ela pegou as coisas, juntou, sacudiu a areia lá e continuou e fomos e deu tudo certo. E esse trabalho foi repercutindo, né? Então, a Ernst Young, que era a nossa auditora na época, falou super bem pra gente, pro comitê de auditoria. Os acionistas, poxa, a gente tinha tudo na mão, a gente conseguiu implantar todos os sistemas, todos os processos, a gente não perdia prazo, a gente se matava, mas não perdia prazo. A gente comprou 18 CNPJs para ter 5 ativos, então a gente teve que limpar aqueles CNPJs todos, reprocessamos as contabilidades daquelas empresinhas todos os últimos 5 anos, parte fiscal, parte contábil. E nessa época, né, não tinha Lever Pro, né? Então era tudo na munheca, jovem. Né? Era Excel e sistema, e trocando sistema, e era Mastermac, e DataSul, e depois resolvemos botar o SAP, e a confusão danada no meio do IPO. Pô, bicho, assim, era um negócio de cinema. Mas que fez você aprender absurdamente, né? Foi uma experiência. Sem dúvida. Você acha que foi um dos seus pontos na sua vida que você mais aprendeu? Não, foi o ponto. Foi o ponto. Claro que eu tive, nesse percurso, eu tive pessoas que acreditaram no menino, porque a mineração é uma empresa, é um setor velho, né? Se você entrar nas empresas mineradoras de uma maneira geral, o pessoal mais sênior é um pessoal mais velho, não só de idade, mas de experiência, né? Eles me deram uma chance, né, de tocar com um time muito inexperiente, muito jovem,
uma área que foi, eu não diria que era a mais importante, mas que nos primeiros 2, 3 anos, até se consolidar a captação de recursos, foi a mais importante, né? Obviamente, junto com outras áreas de geologia, de engenharia de minas, etc., mas a gente era os meninos. O meu diretor de implantação na época tinha, sei lá, 60, 70 anos. O nosso diretor de geologia, que era o Gilberto, era nesse nível também. Então, assim, eu tive gente no conselho de administração que acreditou na gente, eu tive CEOs que me formaram, né? O Moza, que foi meu último CEO lá, é uma pessoa que, ex-presidente de Minério de Ferro da Vale, ex-vice-presidente da CSN, ex-presidente daquela empresa de ouro do Ike, quer dizer, um cara muito conhecido no mercado. Ele simplesmente, quando ele chegou, ele demitiu a diretoria inteira e só me manteve com uma missão gigantesca. Cara, me botou para frente e me ferrou quando precisou ser ferrado e me cobrou quando precisou ser cobrado, mas me deu, assim, uma capacidade de fazer, tomar decisão e, obviamente, ser responsável pelas decisões que eu tomei, né? Impressionante. Sem contar que pagava bem, né? É um cara que divide bem e, é uma referência profissional na minha vida. Você acha que nesse momento foi o momento que você mudou de patamar financeiro na vida? Falou, agora... Não, foi esse, não tenha dúvida. Primeira vez agora que eu tô de boa. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Num período de 3 anos, minha vida mudou completamente. De um cara quebrado para um cara que conseguia ter uma vida normal. Que bacana, cara. Eu acho que o conceito de riqueza é diferente para cada um, né? Eu me considero uma pessoa rica, dentro do meu conceito de riqueza, né? Dá para comprar helicóptero, avião? Não dá e nem pretendo. Mas todo esse percurso que eu fiz de faculdades no exterior, que não foi barato, foi com que eu ganhei, não só como acionista da Ferros, mas como executivo da Ferros. E digo mais, ele me deu uma possibilidade, o projeto da Ferros me deu uma possibilidade de ter independência de pensamento profissional. Ou seja, eu não dependia mais do meu trabalho, então eu não precisava dar o tempo inteiro a resposta certa. Entendeu? Eu podia arriscar mais, sem ter medo da penalidade. E isso a gente pode achar que não é importante, é muito importante. Tem gente que não consegue expressar a sua opinião com medo de perder o emprego, né? Opinião profissional, né? Com certeza. Todo mundo tem medo. E dali para frente, ou seja, você junta a minha curiosidade com a minha formação, você estudar no MIT, você estudar em Stanford, estudar em Harvard, essas grandes escolas mundiais que têm seus 200 prêmios Nobel, isso faz sua cabeça enlouquecer. E você tem independência para testar aquelas técnicas no dia a dia de gestão, bicho, isso para mim é Disneylândia, entendeu? Maravilhoso. E assim, quantas vezes, né, você já contou histórias ali do MIT, Stanford, até London Business School, tudo isso aí que você viveu, que, na boa, gente, isso é um sonho para que todo mundo... Eu quero fazer só um desses um dia, né? Você já fez todos, né? Essa é a parte que eu acho que é muito legal. Como que foi essa experiência de estar nesses lugares que todo mundo acha que é um lugar mais... Eu já sei que é o lugar mais do caralho do mundo. Mas como que foi a sua experiência de chegar lá e falar assim... Cara, e foi depois da Ferros, né? Foi. Então olha que legal. Você já tinha uma experiência brutal e falou assim... Cara, são poucas pessoas que têm essa atitude. Quero agora quero evoluir mais. Eu quero mais conhecimento. Eu quero ser um executivo de mais alto nível. Eu sei que você não tinha provavelmente nem esse pensamento de talvez quero dominar o mundo. Eu acho que você queria ter a oportunidade de estudar em lugares tão bacanas, né? Porque você gosta muito de estudar. Cara, assim, é difícil você tangibilizar o que é estudar nessas faculdades que são líderes mundiais em desenvolvimento de conhecimento, né? Primeiro que os caras vivem numa realidade paralela. O problema para os caras é acabar com o câncer, acabar com a pobreza no mundo. Então o cara faz pesquisa lá de tecnologia, aí é mais MIT, né?
Por exemplo, o projeto Genoma Humano nasceu no MIT, né? Eles têm um laboratório de inteligência artificial há 30 anos, antes da inteligência artificial ser o que é hoje, né? Computação nasceu lá, né? Junto com Stanford. Se você for ler a história da computação nos Estados Unidos, muita engenharia de materiais que viabilizou a computação moderna nasceu lá. Internet é uma delas, junto com Stanford e Berkeley, né? Na Califórnia. Então, assim, os caras, a pesquisa deles, o incentivo ao estudo deles é para resolver grandes problemas e não para criar app. Isso quer dizer que você não pode criar app e ficar rico com o Facebook? Não, óbvio que pode, tanto é que existe, né? Mas esses caras, o motivo maior e toda a instituição universitária está focada para esses grandes problemas, né? Então, isso é a primeira coisa. Então, o seu mindset lá é o seguinte, eu vou tratar com gente aqui que está pensando como é que cura a pobreza, como é que eu resolvo politicamente a pobreza na África, ou como é que eu vou tratar a água poluída do mundo inteiro, né? Então, assim, se o seu mindset não for de assim, olha, eu preciso chegar no nível desses caras e pensar de forma mais abstrata e pegar essa abstração e tangibilizar, você está ferrado, né? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é o nível de exigência. Então, assim, eu fiz vários cursos no Brasil e caí numa faculdade que o nível de exigência é completamente diferente. Então, tem exemplos engraçadíssimos, né? Assim, eu fui fazer uma prova de finanças corporativas avançada e lá tem matéria que é open book. Você pode levar os livros, você pode levar cola, você pode levar o que você quiser. Aí você fala, beleza, né? Não vou estudar. Não é o meu caso, porque eu estudei. E aí você chega para a prova, não tem nem professor. Você pega a prova, senta na sala e faz o que você quiser. O que você quiser. Só tem um problema. Se você for pesquisar nos seus livros ou nas suas colas para fazer a prova, você não acaba a prova. Entendeu? Então, assim, o cara faz uma prova de open book extremamente difícil. Não é porque é de sacanagem, é porque o cara não faz questão de prova do tipo responda se A mais B é igual a 5, resolva esta equação. Não tem isso. O cara te dá situações e você tem que trabalhar aquelas situações. E é assustador, cara. Assim, você não sabe o quanto você está preparado para raciocinar e articular raciocínio enquanto você está lá, né? O grande desafio de ser aceito já te prova que você está entre os 4%, 3% que aplicou para aquela instituição. E uma vez lá dentro, as pessoas que estão ao seu lado são tão bons quanto você. E elas te puxam. E isso, você só percebe o que mudou na sua vida depois que você sai. Obviamente, nossa cabeça sai desse tamanho, cheio de planos para mudar o mundo. Não é conquistar, é mudar o mundo. Obviamente, é muito difícil disso acontecer fora de um ambiente como o do MIT, ou da própria Harvard, de Berkeley, das grandes instituições. Não porque são grandes instituições só, mas porque tem muito dinheiro investido lá dentro para pesquisa, desenvolvimento e criação de novos negócios e aceleradoras e incubadoras. Quer dizer, aquilo ali... O ambiente já é todo preparado. Para isso. Para pegar a sua ideia maluca e falar, pode ir que eu tô te vendo. E a marca MIT, a marca Stanford, a marca Harvard abre muita porta. O cara te recebe, né? Pra você fazer um pitch, por exemplo. E tem muito dinheiro para isso. Então, assim, você sai de lá e traz isso pro Brasil, é muito difícil. Eu tenho uma casa engraçadíssima. Eu formei, voltei pro Brasil e recebi uma proposta de emprego aqui para trabalhar num banco que hoje está bombando, não posso citar nomes. E eu ganhei muito bem na Ferros. Eu era CFO da Ferros, a gente tinha operação em 3 países diferentes, né? E eu era responsável pelos 3 países. Cheguei a ser presidente por um ano, presidente interino, até o Jaime assumir. E ganhava X mil reais. E aí os caras me fizeram a proposta para ser diretor financeiro desse banco, era um banco pequeno na época, etc., aqui de Belo Horizonte. E o cara me ofereceu ganhar X dividido por 20. Eu falei, mas eu investi na minha educação, você não precisa nem me treinar, né? Eu já, fui para MIT, fui para Stanford, etc. Cara, não, mas isso faz diferença para mim, não. O negócio do cara deu certo, os caras estão super bem, etc.
é diferente. A gente não... A valorização é muito diferente. Muito diferente. Você chega com um boné do MIT num shopping lá e senta, ou vai comprar alguma coisa e fala, você está no MIT, você é inteligente, né? E pra quem gosta, né, cara? Quem gosta de explorar essas coisas diferentes, é um puta projeto de vida. Aí você volta cheio de sonhos. E aí cai no hospital, né? Como que... pra gente finalizar esse assunto, que ele é muito legal. Como que é o ambiente ali do MIT, de Stanford? Qual que é o que você fala assim? Cara, isso aqui é o mais legal. Pô, você vai animadaço, que tem prédio pra tudo quanto é lado, laboratório. Porque eu sei que é uma loucura. Mas eu queria que você me contar qual que é o seu favorito. Qual desses todos que você foi, qual que você fala assim, cara, esse foi o que eu mais gostei? Cara, assim, deixa eu te falar. O MIT é uma universidade para pós-graduação, né? Então, se você pegar os 11 ou 12 mil alunos que eles têm, 70% é mestrado e doutorado. O resto é graduação. Stanford é o contrário, né? Você tem muito mais graduandos do que pós-graduandos, né? O MIT é dentro da cidade. Stanford é um campus de verdade, igual você vê em filme, né? Stanford está no Vale do Silício, na Califórnia, que é uma pegada, né? É o West, né? O Oeste americano, a Califa. O MIT é em Boston, super tradicional, a primeira cidade dos Estados Unidos, do lado de Nova York, mas super tradicional. Tem neve, né? Lá não tem. Então, assim, são duas experiências completamente diferentes. O MIT, você tem mais contato com gente mais velha. O pessoal mais mestrando, doutorado. E o pessoal do leste americano, principalmente do nordeste americano, é um pessoal mais sério, né? Mas eu estava convivendo com 20 prêmios Nobel, né? Então, assim... Você estudou com um professor que... Simon Johnson, que é o cara que ganhou o prêmio, um dos que ganhou o prêmio Nobel de Economia esse ano, foi meu professor de microeconomia. Que privilégio, né, cara? Não. Ele, o Andrew Black, que escreveu lá, né, o CAPM, né? O cara tem 90 anos, mas ele foi meu professor. A aula dele é horrível. Horrível. O cara tá muito velhinho, não escuta direito, entendeu? Mas, pô, eu não tava lá pela aula, eu tava lá pelo cara. Lógico. Né? Stanford foi a mesma coisa. O cara que me deu Securities Regulation era um ex-presidente da SEC, um commissioner da SEC. Então, assim, as histórias que você tem, tive palestra com o Bill Gates, tive palestra com a CEO do 23andMe. Então, assim, você tem acesso a gente que você não tem no Brasil. Né? Aí você vai para a Califórnia, aí é outra pegada. Você está morando dentro do campus, você mora dentro do campus, você está fora da cidade. É em Palo Alto, mas Stanford tem o seu próprio CEP, para você ter uma ideia. Né? Assim, é no final da rua principal de Palo Alto, acaba Palo Alto, é o portão de Stanford. University Drive acaba, você entra dentro de Stanford. Do caralho. Main Avenue. E aí, Stanford tem uma vida on its own. Tem um estádio lá dentro para 80 mil pessoas de futebol americano. Lá tem as fraternidades. Então, assim, bicho, eu morava dentro do campus. Então, assim, é uma galera mais jovem. Tem festa para tudo quanto é lado. E você aceita nas festas, independente da sua idade. E vale tudo. O problema é que a galera é muito jovem, a galera quebra o pau numa sexta-feira e sábado, 7 horas da manhã, tá todo mundo zero na biblioteca estudando. E eu, velho, morrendo, não conseguia abrir uma página, eu tava passando mal, entendeu? Isso você não tem no MIT. E se tem, eu não vi. Né? E aí tem o futebol, e aí tem as festas. E tem uma coisa, Stanford não tem aula nas quartas-feiras. Então a galera pega um voo de São Francisco para Vegas na terça à noite, quebra o pau e volta na quarta à tarde, porque aí tem aula na quinta. Então, assim, é outra pegada. É The American Dream, se você quer viver o mundo universitário, vida universitária é Stanford. Provavelmente não tem lugar melhor no mundo para viver isso do que lá, né? Não. E lá tem uma coisa legal, né? Você está do lado de todos os VCs, os maiores VCs do mundo, né? Anderson Horowitz, Sequoia... Tá todo mundo lá. E é do lado de Stanford. E você tem acesso a todas essas pessoas. E os caras, você vai no Facebook, que é do seu lado, você vai no Google, que é do seu lado. E como Stanford
é uma meca de ciência da computação junto com o MIT, só que a sede das empresas estão lá, você tem muito acesso a essa galera. E é o que eu falo, a briga do MIT nunca foi com Harvard, né? Harvard acha que a gente briga com eles, a gente nunca brigou com eles. O nosso rival direto é Stanford. Né? Então você vai ver lá os rankings, MIT e Stanford sempre competem pelo melhor ranking de ciência da computação. Que loucura, cara. Mas essa experiência é louca demais. Louca demais. Muito louca. Pra quem gosta... Você lembra como se fosse um sonho, né? Foi os melhores anos da minha vida, disparado. Disparado. Pra quem gosta, né? Tem que gostar. Porque se a gente fizer como a gente faz aqui no Brasil, que é fazer algumas pessoas, não todas, né? Faz mestrado e doutorado simplesmente para ter o título, né? Para botar no currículo, não vale a pena. Porque você vai gastar uma fortuna, porque é muito caro. Né? E não vai conseguir fazer o que a gente faz aqui, que é levando nas coxas. Né? Lá não tem jeito de levar nas coxas. Não tem jeito. O nível de exigência é brutal mesmo. É brutal. Mas já vale até para quem tá pensando, pessoal. Não tem dúvida. Assim, a gente poderia conversar sobre isso aqui mais umas 10 horas, porque ele tem caso para não aguentar mais. Já ouvi vários. E eu adoro. Eu fico aqui só em êxtase. Quero ver o dia que eu vou chegar nesse ponto. Se eu pudesse, seria estudante profissional. Você já é, ué. Não, assim, mais em viver disso. Viver de estudar. Mas, cara, olha só. Pensa comigo. Tô no meio de gente jovem. Tô no meio de gente velha. Ou seja, eu consigo né, eu tenho acesso a várias gerações diferentes. E eu curto isso. Você tem acesso a prêmio Nobel. Você tem acesso a gente muito mais inteligente que você. Você tem acesso às grandes companhias mundiais. Que para quem gosta, quem é curioso, quem se interessa por esse tipo de assunto, é por isso que eu falo que eu nunca fui motivado só pelo dinheiro. Quem gosta de estar... Eu falo pro pessoal, porra, ser bom em Belo Horizonte é fácil. Difícil é ser bom lá. Entendeu? É uma coisa que você jogar Campeonato Mineiro e jogar Champions League. Quer ver você ser bom lá, em Palo Alto, ser bom em Nova York, ter ser referência lá. Não tô desprezando ser bom em Belo Horizonte. Mas o desafio é ser bom onde a galera boa tá mesmo, pô. E até porque quem tá bom aqui já tá indo pra fora, né? Não é? Não tem... Isso é muito óbvio, né? Ué. Que aqui, Belo Horizonte é maravilhoso e eu amo... A gente mora aqui e a gente não abre mão de estar aqui de jeito nenhum, mas todo dia a gente tá tendo que ir para São Paulo, todo dia. Hoje, na posição que você tá tendo que ir para Londres, para o Canadá, para fazer alguma coisa, né? Não, e claro, cara, que tem... E deixa eu falar isso pro povo não achar que eu tô menosprezando as pessoas. Tem muita gente boa aqui. Muita gente boa aqui. Muita gente que pensa como eu. Tem muito empreendedor como você que trabalha num ambiente hostil, né? Num ambiente hostil no sentido de que não tem um ecossistema para fazer você e as pessoas com você de fato terem sucesso, né? Sempre em comparação com o ambiente americano. Unidos, né? E mesmo assim vocês tiveram sucesso, né? São pessoas de sucesso. Isso sim, isso é ser referência. E não é no Brasil, né? É referência mundial. Porque daqui vai a Lever Pro para a Europa, vai a Lever Pro para a América do Norte, né? Você está criando a base e com certeza o próximo caminho vai se internacionalizar. Vamos chegar nesse ponto já em breve. Entendeu? Então assim, poxa, né? Agora, de uma maneira geral, né? A gente é muito acomodado. Não, porra, eu sou o melhor diretor financeiro de Belo Horizonte, eu ganhei 200 prêmios, parabéns, cara. Isso não quer dizer, você é um bom diretor financeiro. Né? Mas para quem é como eu, competitivo no conhecimento e performance, eu quero ser campeão lá fora. Não serei. Né? Eu já estou em outra fase da minha vida. E tudo bem. Não, mas já... Mas cara, eu acho que o driver de ser um excelente profissional é esse. Essa parte foi bem bacana. Vou contar um pouco aqui agora, numa próxima etapa. Foi até quando eu conheci o André, que supostamente foi depois, né? Ele voltou para o Brasil, depois ele pode contar como que ele fez isso. E eu conheci ele num projeto. Eu lembro, a gente tinha um amigo em comum que me apresentou, que era o Moura, né? Uhum. Que me apresentou o André. E eu lembro que o Moura falou assim comigo, assim... Olha só, não cria expectativa, não sei nem se vocês vão fechar serviço, porque na época eu estava fazendo consultoria. Sei nem se você vai fechar, ele é muito exigente, mas vamos lá para você conhecer ele. E eu lembro que a gente entrou lá na sala e você era 100% direto.
pô, gostei, blá, 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 vamos trabalhar comigo. Falei assim, pô, cara, vamos André, vamos embora. E foi uma loucura, porque você pegou um projeto que eu acho que talvez foi um dos mais caóticos ali que caíram na sua mão. Que pegou um hospital pegando fogo. Era um grupo que estava ali com o objetivo de consolidar hospitais. E, gente, era assim, ele chegou ali, tinha água até pingando do teto. Tinha até uma enchente dentro do andar administrativo. E eu lembro que, cara, foi um absurdo essa experiência, porque foi com certeza o André foi a pessoa que mais exigiu de mim. E ele não tem limite não, gente. Quem acha que fica essa molezinha, porque, gente, realmente tem muito mimimi, e tem gente que tem um limite mais... Eu acho que é uma resistência maior para essas coisas, né? E para mim foi assim, foi ímpar aquele momento da minha vida. Porque eu vi que tinha uma pessoa ali que era tão... quase uma psicopatia para trabalho. É quase uma psicopatia. E o cara não parava de me levar no meu limite. E, absurdamente, não ligava se eu tava virando noite, não ligava... Eu lembro que eu cheguei num sábado lá, tava com a mesma roupa, e falou, você tá louco, cara? Você tá com a mesma roupa? O que é isso aí? Então, assim, mas é o cara que ele te leva... E eu vou falar uma coisa legal. É bom demais ser levado ao seu limite, porque você melhora. E você não esquece desses momentos que você foi levado ao seu limite máximo. E quantas vezes eu fui levado no meu limite ali. Então foi uma experiência muito legal, né? Quer contar um pouco da sua experiência no Veracruz? Sim. Eu estava trabalhando nos Estados Unidos e meu primeiro filho nasceu. E quando é o primeiro filho, a rede de suporte tem que estar próximo, principalmente da mulher, né? Não que ela não dê conta, ela dá conta de muita coisa. Dá conta de tudo, na verdade. Mas tem que estar bom para todo mundo, né? E estava bom para mim, mas não estava bom para ela, porque ela não podia trabalhar, não tinha rede de suporte e tinha que cuidar do nosso filho recém-nascido. Então resolvemos voltar. E aí o Moura, né, me colocou em contato com uma rede com a Health Invest, de dois sócios, Marcelo Guimarães e o Hernani Bronzatti, que são empreendedores em série, né? Fizeram coclínicas, depois venderam, agora depois fizeram Veracruz, a gente fez o Veracruz e agora está fazendo o Vita, né? E outros projetos. E os caras estavam com essa tese de consolidar o mercado de hospitais em Belo Horizonte e precisavam de alguém para tocar essa consolidação e ajudar a tocar a consolidação. E o primeiro, eu já cheguei com um projeto mais ou menos andando de adquirir o Veracruz. E era um hospital quebrado, como a maioria dos hospitais no Brasil. Um nível de sofisticação de controle de sistema e processo nenhum. E eu tinha vindo, presta atenção, eu tinha vindo do MIT e de Stanford. O gap foi muito grande do ponto de vista de estrutura organizacional, do que é considerado o padrão, alto nível de governança, compliance, eficiência, eficácia, etc. A gente não passava nem perto, a gente não tinha o básico, né? E aí, cara, quando os caras me deram sociedade, né, e eu virei sócio junto com eles dessa empreitada de hospitais, e o dia que a gente entrou no hospital, eu falei, Jesus Maria José, que é isso, Senhor? E outra coisa, não é uma coisa de produto, né, bicho? Que deu errado, você fecha e vai embora. Tem gente lá morrendo, tem gente lá sendo tratada, né? O Veracruz estava aí, há 70 anos no mercado, continua, obviamente, mas é quase uma instituição mineira. E cara, assim, foi um caos. Não tinha contabilidade, não tinha controle, não tinha sistema, não tinha nada. Nada de nada. E devendo todo mundo. E a estrutura do setor, né? A estrutura do setor de saúde é uma estrutura muito complexa. Porque o hospital está no meio, né? Você tem a seguradora, o plano de saúde em cima e você tem os fornecedores embaixo. E o hospital nada mais é que, na minha opinião, um coworking. Um coworking sofisticado. O médico aluga o espaço para atender um paciente e a seguradora te paga pelo aluguel do cara. Então, assim, eu estava vindo com uma cabeça
Eu topei o projeto não só porque eu queria voltar para o Brasil, mas como eu falei, para a gente sair de lá com a cabeça estourando, e eu queria fazer alguma coisa que me desse sentido na minha vida, e saúde fazia sentido para mim, principalmente para o Brasil. Eu achava que a gente tinha condição, muito pelo Marcelo e pelo Hernani, de mudar o setor, né? Dar uma contribuição, não mudar, dar uma contribuição relevante para o setor hospitalar, no mercado hospitalar em Belo Horizonte. Só que é o que eu falei, o contexto age contra você. E aí, primeiro que eu falei, vou automatizar esse negócio todo aqui. Né? É loucura. Eu falei, ô Moura, não dá, cara. Não dá pra gente fazer igual a gente fez na Ferros. Né? Fazer aquele trem na mão, fazer um lançamento contábil na mão. Não, a gente precisa... já era 2016, a gente precisa utilizar a capacidade de processamento. Eu tive muita exposição nos Estados Unidos, né? A capacidade de processamento e o custo de processamento que caiu e as novas ferramentas para a gente conseguir fazer mais com menos, né? E aí já existia uma pressão cultural, né, de que a área meio, né, ela tem que ficar cada dia menor, porque o cliente, seja ele qual for, em qualquer setor, ele tem menos disponibilidade de recursos para consumir a área meio. O que eu quero dizer? Você hoje, quem consome uma Coca-Cola, quem consumia 2 Coca-Colas no passado, quando não tinha Netflix, não tinha celular, não tinha essas necessidades que hoje são básicas, mas que não existiam na época, não faziam parte da sua cesta básica, hoje, né, sobra menos depois que você consome Netflix, celular, etc., para você consumir as coisas que não são parte da sua cesta básica, a Coca-Cola. Então, quem consumia 2, hoje consome 1, com o mesmo poder aquisitivo, né? E onde é que você consegue refazer a sua margem quando você cai de 2 vendas para 1? Você reduz custo, você se torna mais eficiente, né? Você se torna mais eficaz na sua entrega. Então tem várias maneiras de você fazer isso. E uma delas, cara, é automatizar trabalhos repetitivos que não agregam valor ao produto final. Não é que não agregam valor à organização, não. E isso no hospital é muito claro. Né? Toda a parte de faturamento não agrega valor ao produto final, que é o paciente. Toda a parte de farmácia, né? Então, assim, toda a parte de finanças, de contabilidade, de tesouraria, de quanto você vai acontecer. Então, assim, dava para fazer muita coisa. E aí eu precisei de você. Eu falei, eu preciso de alguém, porque eu não tinha dinheiro, a gente não tinha dinheiro, era dinheiro nosso, né? Não dava para trazer grandes. Eu falei, fazer coisa com dinheiro é fácil. Difícil é fazer a mesma coisa sem dinheiro. E aí você veio. E aí eu cheio das ideias, né? MIT, Stanford, que trem sobe na cabeça mesmo. Não que nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, eu despejando pressão no você, né? Eu sei, pirado. Porque o Alisson é doido, viu, gente? Isso aqui é louco, isso aqui é doido. Chega lá com óculos, com lente amarela, eu falei, que porra é essa, ó, Bonovox? Aí ele, não, isso aqui é para os raios ultravioleta da tela do computador. Não sei o que. Eu falei, caceta, vai sair nada daqui. E tomando 25 Red Bull para ficar acordado. E isso aí foi o embrião da Lever Pro, né? Foi, E eu fui te pedindo mais, e te pedindo mais, e te pedindo mais, e de repente um dia a gente estava conversando e você falou, por que você não faz esse negócio, um software, cara? Não tem nada nesse mercado para isso. E nasceu ali. Inclusive, o André foi um dos meus primeiros clientes que a gente nem funcionava nada. Não, eu fui o primeiro cliente, né? Porque a gente pagou o desenvolvimento. Ali não tinha nada, não tinha nada ainda, né? E era você e o Bruno, né? Era eu, o Bruno e o Breno. E o Brenão. E o Brenão. Mas foi absurdo aquilo ali. Foi uma escola, né? E, cara, foi realmente num ponto... E vem, assim, até do meu contexto, foi ali que eu já tava... Aquilo ali era pressão demais, bicho. E eu falei assim, meu Deus do céu. Tava com uma consultoriazinha também, os meninos ali. Eu falei assim, gente, quer saber de uma coisa? Vou dar uma parada. Eu vou focar agora aqui na Lever Pro. O André mesmo falou, você é doido demais. Mas, gente, porque tem que ter muita resiliência mesmo. E para falar a verdade, é papo de doido mesmo fazer um negócio desse. Quem que faz um negócio desse, você tem que ser doido mesmo. Era muito doido, porque você escreveu o código todo sozinho, né? Com os meninos, né? Quando eu falo sozinho, vocês 3, né? Vocês 3 escreveram o código todo sozinho. Vocês implantaram toda a parte de infraestrutura, vocês fizeram,
né? E com a gente despejando pressão e o hospital operando e eu precisando de arrumar as coisas para poder captar mais dinheiro. E fazendo 1 milhão de planilhas ao mesmo tempo. Então, assim, é o que eu falo, é a vida de empreendedor no Brasil mesmo, né? Que o ambiente luta contra você. Tinha tudo para dar errado, é isso que eu falo. E hoje é esse puta produto que tá aí. Eu lembro do dia que eu tava falando, André, vamos fechar um contrato com o hospital da LeverPro. Aí bota um valor aí, tal, olhou, falou assim, tá bom, eu vou assinar, enchi o saco dele. Tá bom, tamo aí, Alisson. E então, assim, no E não início... pagava, né? A gente não pagava nunca, porque a gente não tinha dinheiro pra pagar, tinha que escolher quem que a gente ia pagar. Não, falou, Andrezão, paga demorou... mais 10 mil aí, porra, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que eu tô sem dinheiro nenhum. Mas demorou, mas pagou assim, gente. Tá? Não, no final nós pagamos tudo, mas o fluxo não era um fluxo contínuo. Né? A gente esperava o Alisson gritar. E o mais engraçado, cara, é que o povo acha que o software, né? Que ele nasceu do jeito que ele é hoje. Não, claro que não. Nada funcionava. E sempre qualquer software é assim. Não, é assim, claro, é o ciclo de vida. E, porra, a gente dava muita porrada no Alisson. E muita porrada, essa perna não funciona, caralho, não sei o que, eu não vou te pagar, porcaria, não sei o que, pera aí que eu vou arrumar. Aí fica... Aí você chega lá na segunda-feira e fala, se eu vou pra casa, não, eu falo, tô aqui desde sexta-feira. Falei, porra, bicho, aí não adianta, você é morto, não vai me resolver nada. Então, assim... Não, acho que você nunca falou isso comigo. Não, eu pensei, né? Eu só pensei. Você pensou, porque você... Porra, morrer deixa ele na pressão que eu vou ver. Mas, cara, foi com certeza. Mas eu também nunca tive limite, né? Nunca Eu era psicopata nessa época também, né? Tem um caso impressionante. Um dia ele senta comigo lá no hospital, na sala de e fala, preciso te apresentar um negócio. Eu falei, manda bala. Estou com uma nova teoria econômica. Tá, não foi bem assim, mas conta que essa aí eu lembro. Você tem uma nova teoria econômica, então me conta. Eu nem lembro qual que era, mas era um negócio que fazia o menor sentido. Misturava regime de caixa com regime de competência, o indicador que não fazia o menor sentido. Eu falei, deixa eu falar uma coisa. Foca no LeverPro. Entendeu? Porque a gente tá precisando fazer com que esse negócio funcione. A gente tá tentando fazer o roll forward. Não sei se você lembra, que você tá fazendo previsão de recebimento a partir de plano de saúde, etc. Foi, a gente fez muita planilha de projeção. Muito planilha de projeção. E ele veio, o Alisson é doido. E ele tem esses insights assim, de repente, obviamente, uns funcionam e outros não. E cabeça normal, de gente doida é assim mesmo. E é isso que dá certo. É tentativa e erro. Aproximação sucessiva. Legal demais, essa época foi bacana. Bom demais. Para vocês ouvirem como é que era. E aqui, ó, se tiver... Tem uns vídeos da LeverPro antigo aí que, cara, não dá nem para falar que é sistema, mas tava ali rodando. E graças a Deus apareceu a Rapvida na nossa vida e comprou o hospital. Obviamente, nosso projeto deu errado, a gente não conseguiu comprar outros hospitais, porque o econometrics do setor só faz sentido se você tiver um plano de saúde em cima. Né? E aí, graças a Deus, a Rapvida apareceu em 2019 e comprou da gente, porque eu ia ter um infarto lá. Com certeza. Depois disso, pessoal, o André ainda assumiu uma family office, né? Uma holding, que é a SJK Capital. Isso. E foi igual um trator, gente. Arrumou tudo lá, passou, deixou tudo bonitão lá. Depois ele foi... Hoje ele tá na BR Níquel. É Brazilian Níquel, Brazilian Níquel, como CFO lá. E assim, pessoal, mesmo ritmo, eu adoro conversar com ele, porque desde a época do hospital, ele ainda não era graduado, nem mestrado, nem... Eu tinha voltado. Não, em ciências da computação. Não, eu comecei a estudar ciências da computação. Que eu achei interessante, porque 2018. Ele falou assim, agora eu vou pegar a ciência da computação, isso... E, cara, não é possível, você já tinha MIT, Stanford, já tinha aquele tanto de coisa. Cara, eu vou agora aprender a programar, vou ficar o cara... E o que você fez? Foi bizarro isso, sacou? Não, cara, porque assim, eu tenho muita dificuldade... Eu tenho as ideias, mas eu tenho muita dificuldade de discutir alguma coisa com alguém, sendo que eu não entendo pelo menos o mínimo daquela coisa. O problema é as decisões que eu tomo, né? Eu podia muito bem ter feito um curso online, eu ter convivido com você sei lá, ficado com você junto uns 6 meses. Mas não, eu gosto de colecionar diploma. E aí, bicho, eu resolvi fazer para entender. Você é um programador? Você é um cientista da computação de fato? Não, você nunca. É o que eu falei, quem faz tudo não faz nada, né? Mas eu sei conversar, eu sei estruturar, eu sei pensar como é que a gente consegue resolver um problema. Porque computar é fazer conta, né?
processar um volume de dados a partir de uma determinada função ou várias funções. Então, assim, isso me ajudou muito a dar soluções de finanças, né? De gestão. Né? Inclusive, hoje o André, gente, ele já tem até curso. Ele me contou isso aqui hoje, eu fiquei impressionado. Escrevi, não é muito difícil, não. Escrevi alguns cursos de Python para finanças, né? Que coisa bacana. Mas isso nasceu de uma necessidade que eu tenho hoje na Brasília Níquel, que eu já tinha na SJK, que é de explicar para as pessoas da área contábil e de controladoria que o futuro já chegou, né? E que o emprego deles está ameaçado. Você fala, isso é coisa dos Estados Unidos, isso é coisa da Europa. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Já está aqui. Vai acontecer, quer você queira, quer você não queira. Né? Quem não entender, você não precisa ser profissional, fala para mim, vocês não têm que ser programador profissional. Mas se você não entender como é que a inteligência artificial, processamento de dados, a ciência de dados hoje se encaixa no seu dia a dia profissional, você vai ter dificuldade daqui a 5, 6, 10 anos a competir com a geração que está entrando aí. Porque os negócios vão mudar. Tem uma pesquisa, acho que é da Price, da KPMG, com os diretores financeiros, eu não sei exatamente, depois eu posso olhar. Qual que é o tópico do momento entre os diretores financeiros mundiais? É a inteligência artificial. Ninguém sabe exatamente o que vai fazer com isso, né? Mas é um tópico que está se gastando dinheiro, certo e errado, mas está. Então, assim, de uma maneira geral, e você sabe disso melhor que eu, tudo que tem regra definida... Dá para automatizar. Dá para automatizar. Contabilidade é um conjunto de regras definidas. Obviamente, tem algumas regras que você precisa de assumir algumas premissas, né? Mas, de uma maneira geral, você consegue automatizar grande parte, né? Controladoria, a mesma coisa. É verdade. Né? Você faz os seus posts aí, o que é EBITDA? O que é alavancagem? Daqui a pouco isso aí. Então, assim, o lado bom é que você vai liberar as pessoas hoje da nossa área para fazer menos trabalhos repetitivos e mais trabalhos intelectuais voltados para o negócio. Né? Como é que eu suporto as outras áreas? Então, o papel de finanças corporativas hoje mudou muito. O lado ruim é que nós, brasileiros, a gente é preguiçoso por natureza, com raríssimas exceções. A gente só vai se mover e se capacitar na medida em que eu falo, deixa eu falar, se você não aprender Python agora, eu vou ter que te trocar. Entendeu? Então eu criei esse curso de Python, treinei minha equipe e hoje a gente faz alguns scripts de Python para rodar no Power BI, né? Ou para processar balancete para a gente formatar alguns relatórios. E o pessoal está usando. É todo mundo especialista? Não. Mas a galera vai. E quem gosta, então, aí o cara pesquisa, aí o cara estuda mais e a coisa vai acontecendo. Gente, é impressionante o tanto de tecnologia que o André utiliza. Ele está falando de algumas aqui, mas gente, num barra ali com meia hora, ele frita suas ideias. É processo, é aprovador, é RP que você conecta, você já está pensando num projeto. É SJK, cara. A gente era uma holding com 7 empresas, sendo que 5 delas tinham operação, né? E em negócios diferentes. Então a gente tinha pecuária, eles têm pecuária, eles têm produção de ouro, eles têm tecnologia, né? Bitcoin, criptomoedas e negócios de cripto. E todos eles hoje, a gente ainda toca, eu deixei uma equipe lá tocando, a gente começou com 60 pessoas no back-office quando eu assumi, e hoje são 3. E todos os negócios são 100% automatizados. Você fala assim, mas como é que você fez isso? Eu falei, gente, eu nunca achei que eu ia chegar nesse nível de automação, né? Mas a gente foi fazendo, foi experimentando, e a gente não tinha muito... a gente não tinha muita verba para alocar, porque como são negócios da família Gutierrez, né? E o pessoal estava vindo de uma fase difícil com a construtora, a gente teve que trabalhar com a geração de caixa dos próprios negócios. Então a gente estava muito limitado no que a gente podia fazer. Erramos muito, tá? Mas chegamos num modelo hoje que dá para replicar. Em qual escala? Não sei, a gente conseguiu fazer para 5, 6. Dá para fazer para mais? É uma tentativa que a gente está fazendo agora na BR Níquel. Legal demais. Como o nosso tempo está ficando mais curto, tem algumas perguntas super importantes aqui. E essa aqui é para quem está evoluindo, quem está ainda crescendo em carreira. O que você precisa ter para ser um bom CFO? CFO? CFO.
Cara, assim, de novo, é uma opinião pessoal, né? Claro. Então vão ter, obviamente, gente que vai discordar de mim, graças a Deus. Sempre tem, isso aí. Não. Primeiro eu acho que você tem que entender o contexto que você está inserido, né? A gente está num momento em que essa geração que está entrando no mercado é uma geração diferente, ela não se dá bem com gente da minha época, de uma maneira geral. Então, nós temos aí a pecha de sermos os engomadinhos, né? Os que andam de terno e gravata, ou de camisa social. Isso mudou, né? Você tem que se aproximar mais dessa geração. A área financeira é uma geração que não tem hora para começar, não tem hora para acabar. Isso é uma coisa hoje que não voa. Então, aí a tecnologia entra para te ajudar a fazer a ponte entre essas duas gerações, né? Eu acho que você tem que aprender a falar a língua dessa geração sem aceitar eu não vou falar que é mimimi, mas sem aceitar tudo que eles colocam, porque eles são muito imediatistas, né? Eu acho que a gente tem um papel aí de guiar essa geração, tentar achar o que é de bom neles e potencializar. E eu acho que, como a finanças é uma ciência, é aí que eu acho que o povo vai discordar de mim. Finanças para mim é uma ciência exata, né? Custo capital é custo capital, receita maior que despesa dá superávit, negativo dá déficit, né? Eu acho que você tem que sempre voltar para os primeiros princípios, né? O que a gente chama de first principles, né? É uma meia dúzia de teoria de finanças, que aí passa por Markowitz, eficiência de mercado, teoria de portfólio, que foram teorias que foram desenvolvidas, Modigliani e Miller, que foram desenvolvidas para o mercado de capitais, mas tem grande aplicação no mercado de finanças corporativas, e fazer daquele limão uma limonada, né? E parar de inventar coisa demais. Modelo Dupont e 38 indicadores. É fazer o básico, bem first feito. principles. Que pouca gente quer inventar o mundo e não faz o básico bem feito. Eu falo que o negócio de ser CFO, cara, não é ser CFO. Eu acho que se você chegou ao ponto de ser diretor financeiro, você é um executivo. E executivo tem que transitar entre as áreas, né? Então, se me tirar hoje de ser CFO para ser CTO, eu não preciso ser um cara que é formado em engenharia de computação. Não, mas você é executivo, você tem que gerir recurso. Você não gere tarefa mais. Né? Esse ponto. Você gere gente, você tem que ter gente debaixo de você. Por mais que você tenha muitos sistemas, tem que ter gente debaixo de você que é potencialmente melhor que você. E a sua função principal, seja você CFO, CEO, CTO, CPO, é você desenvolver essa galera para você poder tirar férias. Então eu falo para todo mundo, o sucesso é nosso, o fracasso é meu, porque eu que montei a equipe, eu que geri os recursos, eu que abri ou fechei as portas, né? Então, assim, é muito mais uma atitude de... Olha só, a gente passou aqui o podcast todo falando de automação, de tecnologia. Mas eu falo o seguinte, olha, a tecnologia, para mim, eu sou tarado de tecnologia, mas ela, para mim, ela existe num contexto de fazer com que nós, equipe, possamos utilizar o nosso cérebro para coisas mais interessantes. E no caso dos negócios, é gerir valor para o negócio. Como? Não sei, bicho. Você está livre agora. Vai lá ver o que você pode ajudar o cara da operação. Vai lá ver o que você vai sentar com o CEO e discutir por uma estratégia de aquisição, crescimento. Não sei. Se vira, negão. Que legal, cara. Isso aí foi... Muita gente pergunta isso e essa resposta foi bem diferente do normal, porque o André nunca é igual. Ele é sempre diferente e respostas muito técnicas e bem legais, cara. Foi bem legal isso. Eu falo com o pessoal o seguinte, cara, você não tem que saber as coisas. Eu te pergunto um negócio, você tem que... Só não pode responder, eu acho. Ou eu sei ou eu não sei. Eu não sei, não tem problema. Eu vou ficar sabendo daqui a pouco. Não, nós vamos descobrir. Vamos descobrir. Porque o que a gente faz, nós gestores, é gerir recurso. Então, alguém sabe. Então, vamos contratar alguém para ensinar pra gente como é que é. E assim, pessoal, a postura, depois que você vai ficando mais sênior, né? Gente, a minha postura antes do André, depois que eu passei agora, porque eu já tenho mais de 10 anos. 10 anos. Eu tenho mais de 10 anos. Mas, cara, você muda a sua postura como de pensamento executivo. Eu vi você se comportando de formas que eu não concordava várias vezes. Hoje eu falo assim, caramba, bicho, tudo faz sentido. Porque você amadurece como pessoa.
E gerir recursos é gerir também... Cara, é uma coisa que é amadurecimento e é tempo também. Ninguém consegue chegar lá e fazer de primeira, né? Acho que o maior desafio é quebrar essa coisa de você deixar de ser o gestor de tarefa e passar a ser o gestor de recurso. Nessa hora que essa chave vira, e por isso que você precisa de educação formal, que é a sua caixa de ferramentas, junto com experiência, obviamente, né? É que você consegue, de fato, ser o C que você quer ser, né? O empreendedor ou diretor executivo, o que for. Vale a dica aí para todo mundo. Essa aí foi demais. Para finalizar, você esteve junto ali desde o início da Lever, ajudou demais. Gente, eu não tenho nem palavras para falar o tanto que eu sou grato. Porque, pô, o André foi realmente um mentor, foi um cara que colocou dinheiro. O cara chegou e falou assim... Tinha um escritório bacana lá no início, e, pô, a gente estava praticamente numa garagem, né? E o André, era uma garagem mesmo. Era uma garagem mesmo, mas era um lugar fudido, puta merda. Não, mas era uma garagem muito legal com Nossa estúdio. Senhora, Jesus. Com estúdio. Mas o André chegou lá pra gente e, inclusive, chegou lá. Meu escritório tá aqui, quer ficar pra você? Tô mudando. E, cara, pô, que você fez muita coisa que... Você, cara, coração gigante. A gente pode fechar com uma piada? Pode, mas só antes da piada. Não é piada, não, caso seu, porque ele é uma piada. Pode contar a piada. Alisson, vamos desenvolver um modo de orçamento. Você precisando de um modo de orçamento. Deixa comigo, vou resolver. Nós vamos botar um modo de orçamento pro Lever Pro. Aí me chega lá no escritório, não sei se você vai lembrar. Comprei todos os livros de orçamento que eu consegui encontrar, li todos, e ele é deste jeito. Falou, eu vou fazer orçamento. Leu todos os livros de orçamento. Já tem todas as teorias de orçamento na cabeça. Falei, puta que pariu. Isso não é foguete pra lua, não, meu filho. Isso é simples. Deixa comigo. E esse cara é assim, cara. Isso é que eu admiro nele, entendeu? Pega pra fazer, vamos fazer bem feito. Não vamos deixar o trem pela metade, não. E assim, foi legal pra caramba, porque sabe qual é a verdade? Estudei tudo pra poder fazer o sistema e, na verdade, você tem sofisticação para utilizar no desenvolvimento, mas o que conta olha, testar e com o cliente, gente, e ver que funciona, assim, né? Não tem jeito mesmo. Teoria é a simplificação da realidade, em ciências humanas gerenciais, né? André, qual a sua experiência com a Lever Pro? O que a gente já te ajudou? O que você sentiu da evolução? Eu acho que você também é um cara que tem orgulho por ter participado muito do nosso processo, né? Alisson, assim, desde que a gente começou a trabalhar junto, todo lugar que eu fui, a gente implantou o Lever Pro. Você indicou para todo mundo. E colocou em todos os lugares que você trabalhou. E a gente indica, etc. Porque, de fato, eu acredito num produto que você botou tijolo em cima de tijolo desde o início, né? A gente, como eu já te disse várias vezes... né? Eu acho que você passou de um ponto, você está num ponto que é muito bom, onde alguns trade-offs você faz todos os dias, né? O crescimento tem essas coisas. Hoje eu não lido mais com você, eu lido com o seu time, com a sua estrutura institucional. Isso, para mim, é difícil, porque desde o início eu tratava direto, certeza. A solução vinha muito rápido. Agora, a ferramenta evoluiu demais. Né? Hoje ela me dá... que eu fiz muita coisa dela ficar do jeito que eu, André, queria. E o bom, só para um parênteses, tá, gente? Eu fiz muita coisa do jeito que o André queria, porque ele é extremamente metódico e ele gosta de fazer as coisas do jeito que o mercado deveria estar fazendo. Então é muito bom, porque você faz a coisa do jeito certo. Não sei se é o jeito certo, mas é o jeito mais... formal, né? Que os mercados de capitais, que são os mercados mais sofisticados, de uma maneira geral, entendem, né? Assim, e hoje ela me ajuda, eu uso ela para orçamento, eu uso fluxo de caixa diário, eu uso fluxo de caixa projetado, eu uso balanço, eu uso resultado, eu uso de par, aliás, eu uso quase tudo que o Lever Pro. Tem desafios? Claro que tem, vai sempre ter, não vai acabar nunca. A gente teve várias ideias já, né? Você está agora desenvolvendo a parte de inteligência artificial. Sim. Que eu acho que é um grande passo. Então, assim, o caminho é longo, o produto tem muito a crescer ainda. Mas, pô, eu não faço nada sem a Lever, né? Hoje, por exemplo, como a gente está mudando de RP... E o RP atual não faz sentido plugar a Lever Pro lá, porque o esforço não compensa. A gente vai mudar agora em janeiro. Tem muita coisa de business intelligence, né, e de relatório que a gente está esperando
o 1º de janeiro para poder plugar o Lever Pro para nossa vida ficar muito mais fácil. Essa transição de RP é brutal. É brutal. Né? É brutal. E qualquer empresa. Mas, e assim, eu só vejo... E hoje você tem um puta de um diretor de produto, de um diretor de desenvolvimento lá, que é o seu irmão, né? O cara é uma sumidade de ciência da computação. As soluções são mais leves, são mais simples, são mais seguras. É mais fácil hoje de você lidar com Lever do que era 5, 10 anos atrás. 5 anos atrás era outra coisa. Então, assim, porra, eu não sei mais operar. Assim, e quando eu falo que a gente tocou 7 negócios lá com 3 pessoas, a gente toca os 7 com o Lever Pro. Né? Legal. A ponta. Né? O report está todo lá, a consolidação está toda lá. As informações financeiras estão todas lá e a gente faz isso remotamente, tá? Hoje a Hold não tem mais nem escritório. Eu não estou mais lá, mas o Felipe está lá e é remotamente. Não tem nem escritório mais. Agora que curiosidade, né? Eu lembro de várias aulas que você deu. Lembro de uma consolidação multimoeda, bizarro. Cara, você me deu uma aula, parei ali, você ficou um dia, uma tarde, não sei, ensinando e depois hoje está até... As coisas que você foi ensinando, realmente a gente foi colocando em prática. Alisson, o que adianta você ter 239 diploma se você não passa a porra desse conhecimento para ninguém? É verdade. Até para o cara testar se você tá full of shit, né, que a gente fala em inglês, ou se você é um cara de fato que fala alguma coisa razoável. Né? Então, assim, é um dos grandes prazeres na minha vida. Eu falei para você hoje dentro do carro, né? Finança é muito chato. Né? Depois que você faz 30 anos a mesma coisa, é muito chato. E eu virei especialista numa coisa, né? Eu só faço reestruturação. Né? Então, eu me tornei especialista. Eu não sou um diretor financeiro de grandes corporações. Eu vou lá, arrumo e vou embora. Né? Normalmente é isso que acontece. É muito chato. Então, o que dá prazer é você ter um time bacana, você ser acessível, você poder passar conhecimento, você ver sua equipe crescer, você ver seus meninos virarem grandes diretores financeiros. Pelo menos para mim, é isso que me dá prazer. Né? Então, ainda meto a mão na massa, ainda faço Excel, alguns, não todos. Né? Mas eu gosto de sentar do lado dos meninos e ir pro quadro, desenhar. Então, assim, quem trabalhou comigo sabe que eu gosto desse tipo de coisa. Não, é incrível, cara. Trabalhar com você é único. Agora, eu sou chato pra caramba, né? Tem que aguentar. É nada, sabe? Moeda tem 2 lados, né? Então... A exigência é alta, mas é recompensador. Andrezão, seguinte, obrigado. Obrigado, sim. A gente falou até não aguentar mais aqui. Minha voz até acabou. Não, bom demais. Mas te agradeço demais, porque você sabe que é amizade, é admiração e gratidão demais, porque você só ajudou a gente em todos os pontos. A gente finaliza mais esse podcast, Lever Talks, mas a gente vai ter muitos outros aí, espero que vocês acompanhem. Essa história aqui, ó, para mim foi maravilhosa, espero que todos tenham gostado. Não, obrigado por me receber. Valeu demais. Valeu.